Meus amigos, boa noite. Reforçando o pedido que Jesus nos abençoe, cada um de nós, né? Estamos trazendo um tema hoje, guardemos saúde mental. Essa frase é de Paulo, o apóstolo, quando ele, na sequência, Emmanuel nos traz todas as instruções, todas as interpretações ao que Paulo deixou. Paulo, quando escreve aos Colossenses, está lá no capítulo 3, versículo 2, né? Ele vai dizer, começa escrevendo, vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E no versículo 2 ele vai dizer, vai dar a frase que foi pensada por Emmanuel, né? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, quando Paulo disse que procurem as coisas do alto, já que você está ressuscitado para Cristo, né? Significa exatamente isso, né? É muito difícil quando nós estamos afastados das leis divinas, nós estarmos conectados com Deus, conectados com Jesus, conectados até com o próprio Paulo, né? Nós vamos começar a entender, e isso Deus entende a cada um de nós, as nossas dificuldades, afinal, nós estamos em um mundo de expiações e provas. Então, Deus, ele não tem pressa conosco, ele sabe das nossas dificuldades. E, por isso, Paulo, já entendendo aquela época, você que já ressuscitou com Cristo, você que já se abriu, já se percebeu, e hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa, que é a doutrina espírita, que nos traz esclarecimentos para que possamos introduzir essa doutrina espírita em nós, que nada mais é do que o cristianismo. Não é? E Emmanuel, o mentor Emmanuel, aquele espírito grandioso que auxiliou Chico Xavier durante toda a reencarnação última de Chico, ele nos traz temas bem importantes, bem pontuais, né? Diz ele, o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada, de aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam o evangelho, a renovação substancial. É isso que Deus quer de nós, é o nosso dever, para que procuremos essa renovação certa, renovação substancial. Quando nós descobrimos esse amor através de Jesus para Deus, nesse Pai amoroso, nós com certeza iremos seguir esse caminho, essa caminhada, nos fortalecendo, tendo a certeza da fé, cada vez mais robusta, mais fortalecida. Segue ele. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Então, hoje já temos a certeza de que não morremos, já temos a certeza da vida imortal, já temos a certeza de que eu sou um espírito, cada um de vocês é um espírito, utilizando esse veículo carnal hoje, que é muito valioso para o nosso progresso, né? Então, diz Emmanuel que a morte da carne não impõe delícias celestiais. Muitos de nós vivemos muito tempo enganados, achando que após a nossa morte nós estaremos no reino celestial, né? Não quero deixar ninguém triste com essa notícia, mas nós vamos ficar exatamente como somos.
Por isso, o nosso dever de procurar ser cada vez melhores, não é verdade? Porque para alcançar aquilo que nós queremos, vivenciando as coisas espirituais, como disse Paulo, né? As coisas que são de cima e não as que são da terra, para que mereçamos estar em vibrações melhores. Mas, como diz Emmanuel, a simples morte do corpo não nos coloca em um patamar superior, só porque morremos. Não é assim. Tá? O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. Emmanuel foi cirúrgico. O homem encontra-se além do túmulo, após o desencarne, exatamente como foi. Com as virtudes adquiridas, com os defeitos que não conseguiu se livrar, com os vícios. Por isso, o autoconhecimento, para que possamos nos livrar passo a passo daquilo que é vicioso em nós e nos faz mal. E aí, nós devemos pensar numa lei de sintonia. A lei de sintonia, aquela através da qual os semelhantes se atraem. E Emmanuel nos traz: o criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos quando não se algema aos parceiros na falta cometida. Então, nós, ao desencarnarmos, iremos com as virtudes e vícios, defeitos, de acordo com o que vivemos. E aí estaremos na sintonia em que nós criamos. E Emmanuel vai chamar a atenção disso aí. O criminoso está imantado no próprio círculo. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. E aí, se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, está lá. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes, apesar dos problemas que nós temos, que nós somos obrigados a enfrentar, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e o turbará. O homem cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, esse trechinho do Evangelho, ele é bem claro, né? E aí nós podemos nos perguntar: a felicidade que procuro é possível? Continua Emmanuel. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se segrega a personalidade. Eu quero crer que aqui ele foi bem generoso quando ele falou gasta longos dias. Na verdade, não. Na verdade, nós gastamos longos séculos nesses pensamentos, nessas vibrações. Se não, por que estaríamos hoje reencarnados aqui na Terra? Terra de provas e expiações, não é verdade? Por que estaríamos agora, nesse momento?
fazendo isso. Então, ele vai dizer, se nós utilizarmos o nosso bem-querer de forma errada, nós sofreremos essas consequências. Se nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio de forma incorreta, para, vamos dizer, para o lado material, dando muito valor ao lado material, nós estaremos deixando de crescer, né? De cuidar do nosso lado espiritual. Aí, se nós utilizarmos mal esse livre-arbítrio, nós teremos que refazer a nossa caminhada, naquilo mesmo que nós tínhamos nos comprometido antes de reencarnarmos a fazer aqui nessa reencarnação. Deixamos de fazer, erramos, vamos ter que refazer. Por isso que Emmanuel vai dizer que nós vamos gastar longos dias para desfazer as teias da ilusão em que se segrega a personalidade. Quer dizer, nós ficamos presos de tal forma que é muito difícil nós nos desvencilharmos dos nossos vícios. E sabemos, e Jesus sabe disso, Deus sabe disso, que é difícil. Mas, como é bom nós ouvirmos a palavra, né? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, a doutrina espírita, porque nós vamos captando, vamos aprendendo passo a passo essa caminhada, qual deve ser o caminho correto que devemos adotar. Então, a lei da sintonia. E Joana de Ângeles nos diz, né? Nos diz que é urgente a necessidade de alteração de conduta pessoal, de forma a gerar-se campos vibratórios propiciadores à realização do bem e da saúde. Quando assim ocorre, os espíritos generosos acercam-se e passam a influenciar emocional e mentalmente com beleza, imagens agradáveis, estados de euforia e bem-sucedidas realizações. Então, estamos aí falando também prece, né? Porque a prece pelo bem do próximo. Ontem, no nosso Evangelho, lemos um trechinho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele dizia que Allan Kardec colocou, nós devemos, sim, pensar naqueles que se arrependem pelo mal que fizeram, não devemos catalogá-los como maus. Só que nós vamos vendo que a doutrina nos diz que esses hoje que estão maus, o livro dos Espíritos nos diz, eles não são maus. Eles estão passando pela fieira da ignorância, né? Então, vejam bem, ignorar, o que é ignorar? Essa palavra, nós geralmente captamos ela de forma errada. Ignorar é não saber, né? Então, no momento que nós aprendemos, nós estamos deixando de sermos ignorantes. Mas, na questão do Evangelho, quando nós ignoramos as leis divinas, nós estamos nos afastando dela. Nós não queremos saber dela. Eu estou ignorando que a Lilian está aqui, eu não quero saber da Lilian, eu ignoro, não é verdade? Então, eu ignoro as leis divinas, eu estou afastado delas. O que vai acontecer com o nosso campo vibratório? Nós vamos estar soltos para que maus espíritos, espíritos zombeteiros ou outros, se aproximem de nós e façam de nós os seus joguetes, não é verdade? Se nós não estivermos firmes nesse nosso campo vibratório, padrão vibratório elevado, nós com certeza vamos nos perder. Então, nós precisamos de Deus, precisamos dos bons espíritos. E é bom lembrar que cada um de nós tem, com certeza, o seu anjo guardião, que é um espírito muito superior a nós. Cada um de nós tem. E nós podemos orar para ele, sim. Não é? Porque ele
tem a incumbência, o dever de cuidar de nós durante essa reencarnação. E talvez ele já esteja cuidando de nós há muitos séculos. Então, ele nos conhece muito bem, não é verdade? Então, por isso que Joana vai dizer, é urgente a necessidade de alteração da conduta pessoal, de forma a gerar-se campos vibratórios que nos elevem. Não é? E Emmanuel vai terminar dizendo, elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Né? Essa boa energia, esse pensamento. No livro de André Luiz, E a Vida Continua, tem um trechinho ali que eu pensei, depois da morte, somos o que fizemos de nós na realidade interna e colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. Né? O nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, né? Pensai nas coisas que são de cima. Na questão do Livro dos Espíritos, 918, Allan Kardec vai questionar os espíritos, né? Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos irão responder. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Como nós estamos? Como estamos hoje? Como nos situamos? Nós já nos sentimos felizes? A felicidade não existe na Terra. Aquela felicidade que um dia encontraremos, não existe. Temos momentos felizes, mas nós podemos ter a nossa consciência bem tranquila, estando próximos dessas leis divinas que eu falei e estando atentos para que Allan Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Não é? É vivendo com o próximo, percebendo o próximo, ajudando o próximo, que nós cresceremos. Né? Então, Allan Kardec vai dizer nessa questão que verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros que desejara que lhe fizesse. Né? Então, vejam, nós podemos dizer, e nós ouvimos muito essa questão assim, eu não faço mal para ninguém. Ok, que bom. Né? Pior seria se fizesse. Não faço mal para ninguém. Mas há uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 642, que Allan Kardec escreveu pensando assim, né? E eles vão responder, não só tu vai pagar pelo mal que fez, caso tenha feito, como tu poderá ser responsável pelo bem que deixou de fazer. Né? Então, vejam que situação, nós devemos estar atentos. Eu não faço mal para ninguém, mas será que eu deixei de fazer algum bem? Isto é pensar nas coisas do alto, conforme disse Paulo. Né? Porque se nós deixamos de fazer o bem a uma determinada pessoa, isso poderá ter consequências muito sérias para ele, para seus familiares. Né? Algum tempo atrás eu ouvi o próprio
Richard Simonetti, que gostava de falar nisso, dando um exemplo, tá? Se uma criança bate a sua porta pedindo um pedaço de pão, você nega. Daqui a um pouco ele cresce mais um pouco e ele vem pedir novamente e você nega. Daqui a um pouco ele vai se virar adulto, ele pode bater na sua casa para fazer outras coisas. Não é verdade? Então, o que acontece? Tu deixou de fazer um bem. Houve um mal ali. E essa pessoa se transformou com aquela revolta e vem te cobrar. Não é verdade? Então, são consequências de quando nós deixamos de fazer o bem. Por isso, Allan Kardec, sabiamente, vai dizer que o homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade. Não é verdade? Então, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Allan Kardec. Mas tem duas questõezinhas que eu adoro, essas questões aqui da lei moral do Livro dos Espíritos, que é a questão 893 e 894, né? 893 ele vai questionar os espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Será que existe uma virtude mais importante que a outra? Quando Jesus falou daquele cuidador de ovelhas, que estava lá com suas ovelhas e uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma. Né? Na verdade, o que é isso aí? Quando nós reencarnamos com 100% das virtudes que estão latentes em nós. Só que é muito difícil nós buscarmos todas as virtudes numa reencarnação. Nós vamos ter que trabalhar uma, talvez outra, né? Então, esta é a ovelha perdida. Cada um de nós tem a sua ovelha perdida. E nós vamos ter que buscar. Como é que eu vou descobrir? É aquilo que mais me incomoda. Então, Jesus falou. Ele deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Nós reencarnamos para trabalharmos essa virtude. Só que quando nós trabalhamos uma virtude, as outras também vêm juntas, porque é como se fosse uma rede, vai puxando uma, elas vêm juntas. E Kardec perguntou, qual a mais meritória de todas as virtudes? Não é verdade? Também nós podemos pensar assim, olha, eu preciso descobrir qual é a mais meritória, que aí eu vou trabalhar essa, um pouco mais fácil. Pode ser mais fácil, né? Só que não. E os espíritos irão responder, toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todos indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Tá? Então, o Livro dos Espíritos veio para nós século XIX, 1857. E os Espíritos dizem lá que nós estamos com os nossos maus pendores. Eles disseram isso. E nós já sabemos que sim. Senão, não estaríamos mais na Terra, um lugar de expiações e provas. Então, cada um de nós tem sim os seus maus pendores e temos que trabalhar. Seria a nossa ovelha perdida. Não é? Continua os espíritos. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, nós temos o nosso mentor, que nos conhece muito bem. Então, nós podemos esconder os nossos pensamentos de nós, entre nós, mas dele não. Né? Eu vou dizer só dele, porque tem uma infinidade de espíritos que nos conhecem muito bem.
Então, é fazer o bem pelo próximo sem pensamento oculto. A mais meritória virtude é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Por isso que Kardec colocou fora da caridade não há salvação. Não é verdade? Então, vejam que questão interessante. E, na sequência, ele pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Então, Kardec quis saber isso aí. Tem pessoas, Kardec deu a entender que Deus dá facilidades para alguns e para outros não. Ele, claro que ele já sabia, mas essa pergunta ele fez para nós estudarmos, né? Então, ele deu a entender que Deus deu facilidade para aquela pessoa que é boa, tu vai lá na casa dela, bate na porta às 3, 4 horas da manhã pedindo ajuda, com certeza vocês conhecem uma pessoa assim, que existe, e ela sai correndo para te ajudar, não é verdade? Então, essa pessoa, ela naturalmente ela faz o bem. Como é que ela adquiriu isso aí? De onde vem isso aí? Né? E os espíritos irão responder. Se não tenho que lutar, desculpa, só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, vejam, lutaram e venceram. São espíritos de um alto gabarito. Né? Estão aqui na Terra para nos ajudar. Nenhum sentimento oposto lhes custam. Eles fazem o bem naturalmente. Então, para nós, ou para alguns de nós, pode ser muito difícil nós entendermos isso aí. Como assim, né? Uma pessoa, tudo que lhe pede a ela, ela faz com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade, não reclama. Como pode uma pessoa assim? Tem. Por quê? Porque já venceram vícios que elas tinham e consegue fazer naturalmente esse bem. Né? Então, é muito importante essa questão das virtudes, para que pensemos nas coisas do alto, como disse Paulo, não é verdade? Joana de Ângeles nos traz outras frasezinhas do livro Rejubila-te em Deus, lá no capítulo 9, ela vai dizer, relacionado ao nosso relacionamento, aos nossos relacionamentos, que é por onde é o caminho para crescermos e para vencermos, né? Ante o processo dos relacionamentos humanos e a própria conquista dos valores que proporcionam harmonia, faz-se urgente o trabalho do autoconhecimento, a fim de avaliar-se as dificuldades naturais para ser alcançada a vitória sobre as más inclinações. Olha, os espíritos disseram lá que nós estamos aqui com vícios para trabalhar, maus pensamentos, enfim.
Joana de Anjos está dizendo a mesma coisa, as nossas más inclinações, né? Que procedem das existências transatas. Então, a realidade é essa. Nós nos fizemos assim, né? Tudo que nós já melhoramos, nós não perdemos nada. Nós temos que trabalhar é aquilo que ainda nos falta. O bem que nós já acumulamos continua conosco. Não vamos perder nada. E continua Joana de Anjos dizendo assim: quanto mais o indivíduo compreende as próprias mazelas, quanto mais o indivíduo compreende seus problemas, as suas questões problemáticas, mantém-se vigilante. E, ao mesmo tempo, dando-se o direito de as possuir, sem, porém, as manter, melhor e mais eficiente apresenta-se a tolerância em relação aos desatinos dos outros. Então, veja que importante, coisa importante ela nos fala, né? Nós não conseguimos trancar o nosso pensamento, nós estamos sempre pensando. E se nós temos uma ou outra má inclinação, vai vir um pensamento mau de vez em quando, né? Só que, o que ela está dizendo aqui? À medida que vamos nos entendendo, nos conhecendo, nós vamos percebendo esses maus pensamentos que vão passar pela nossa mente. Só que nós não devemos manter esse pensamento. Como devemos agir quando chegam esses maus pensamentos, né? Nós vamos transformar, nós vamos fazer com que esse mau pensamento se transforme em algo bom. E isso nós vamos conseguir, vamos treinando para, com certeza, ir melhorando a nossa vibração, né? Então, à medida que nós vamos compreendendo esses problemas, essas mazelas, nós nos manteremos mais vigilantes. Vigiai e orai, disse Jesus. Vigiai e orai. E, ficando vigilante, nós podemos ter o direito de possuir esses maus pensamentos, mas não devemos manter. Precioso, né? As palavras de Joana de Anjos são preciosas. Ao dar-se conta de quanto lhe tem sido difícil suprimir o mal que reside no íntimo, o espírito respeita a posição em que se demoram as demais criaturas. Não lhes exige além daquilo que a si próprio concede. Então, esse capítulo aqui é sobre relacionamentos. E eu resolvi inserir aqui nessa nossa reflexão, justamente porque como é que nós vamos pensar nas coisas do alto, como diz Paulo, se nós estamos com problemas que nos trancam aqui e são justamente os nossos semelhantes, aqueles com os quais Jesus nos deu o caminho para vencermos. Não é verdade? Então, quando nós vamos nos entendendo, nós aumentaremos a capacidade de entender o próximo. Gente, Jesus disse, orai e vigiai. Jesus disse, estude a receita de Jesus, tá? Amai os inimigos. Vejam, nós, Divaldo é bem claro, diz, nós não devemos ser inimigos de ninguém. Podemos ter inimigos, tá? Então, alguns de nós pode ter inimigos, tomara que não. Mas existe hoje, atual no nosso mundo, muitos inimigos do bem, muitos inimigos que estão afastados das leis divinas. Muitos inimigos que, se nós possuímos, como diz a palavra de Joana de Anjos, possuímos
temos o direito de possuir aquele mau pensamento para com ele, mas não devemos manter. Como é que nós vamos transformar esse mau pensamento? Vamos orar por eles. Nós temos que aprender a fazer isso, orar pelos inimigos do bem. Né? Amai os inimigos. O que quer dizer isso? Não é só nós olharmos para o lado e dizer, não, eu não tenho inimigo porque eu não fiz inimigo nessa vida. Mas existem muitos inimigos do bem, inimigos afastados das leis divinas. Né? São inimigos. Eles precisam de quê? O que nós podemos fazer por eles? Então, é dessa forma que nós guardaremos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Palavras de Paulo. Paulo entendeu a mensagem de Jesus e seguiu à risca. E nos deixou lições, grandes lições. Né? Então, para terminarmos, aquela pergunta de novo. A felicidade que procuro é possível? Então, que essa reflexão possa nos fazer pensar sobre isso, para chegarmos a uma conclusão, de preferência boa. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite.